Bom, bom dia a todos. Eu estou perguntando aqui ao senador Otto quanto tempo eu tenho. Ele falou que eu tenho 10 minutos. Então, além de eu falar da biodiversidade, a gestão, a crise, perspectivas, ou seja, o divã do Herman Benjamin, como eu gosto de brincar, eu terei 10 minutos para fazer isso. Então, eu falo rápido. Quem for traduzir, I'm so sorry, I do apologize, but I have to speak faster. Mas terei tolerância e resiliência, espero. Mas eu, obviamente, é um desafio e uma grande oportunidade poder retornar a esta casa, que é uma casa que acolhe a agenda ambiental, e saudar aqui não só o senador Otto Alencar, que, desejando a ele uma ótima gestão, uma ótima parceria com a Comissão de Meio Ambiente do Senado, como também saudar aqui o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, tá? E dizer que o Ministério do Meio Ambiente está completamente com as portas abertas para o diálogo com os senhores, não só com os senhores aqui no Legislativo, mas também aqui os representantes da Justiça Federal, particularmente o doutor Antônio César, também o diálogo e a parceria cada vez mais forte com os poderes constituídos no Brasil, além do Poder Executivo. Então, isso mostra a importância e a envergadura política da questão da conservação da biodiversidade e o engajamento e a relação disso com as políticas públicas de desenvolvimento sustentável do nosso país. O país é um país continental, então falar da biodiversidade do Brasil também não é trivial, é quase falar da biodiversidade global. Então, os números do Brasil são sempre impactantes para o bem e para o mal, né? Quando falamos de perda da biodiversidade, velocidade, perda da biodiversidade, também as pessoas ficam surpresas, como também falamos dos ganhos, por exemplo, do maior programa de áreas protegidas do mundo, que é o programa ARPA, e que a meta do Brasil é atingir em 2020 60 milhões de hectares de áreas protegidas na Amazônia. Nós vamos atingir essa meta este ano. Qual o país do mundo que tem 60 milhões de hectares de áreas protegidas no seu território e viabilizando desenvolvimento, inclusão social e inclusão política? Tá? Então, é óbvio que os números do Brasil não são números que são tímidos, e pelo contrário, e, portanto, os desafios de interlocução e de formulação e de renovação de uma agenda de conservação da biodiversidade são imensos. E aí, se os senhores me permitirem, eu vou falar em 3 perspectivas. A primeira, estreitando um diálogo com o senador e com o Senado Federal, também está sendo aqui o meu amigo senador Jorge Viana, né? Eu acho que mais do que um parceiro, é um cúmplice, né? E, obviamente, eu sempre encontrei aqui no Senado Federal essa cumplicidade com vistas à consecução dos objetivos comuns de desenvolvimento sustentável e proteção da conservação da biodiversidade. Proteção e conservação da biodiversidade. E o Herman Benjamin, eu falo no final. Eu chamo de Herman, desculpe a informalidade, mas é impossível fazer a pompa com ele, né? Então, nós somos amigos realmente de longa data. E tem sido, mais do que uma questão de amizade, tem sido sempre uma referência, e mais do que isso, um grande formulador de saídas, de perspectivas e de inovação no quadro da legislação brasileira e de soluções na gestão pública no Brasil. Tá? Então, é extremamente interessante entender essa dinâmica e como que a parceria com os juízes federais, olhando aqui o presidente do IBAMA, com o presidente do Instituto Chico Mendes, como que isso é importante para consolidar essa agenda. Falando, então, rapidamente sobre os principais desafios, e com isso eu falarei dos principais problemas, a primeira instância que nós temos que olhar quando se fala de acesso, eu vou fazer uma coisa de baixo para cima, tá? Não de cima para baixo. Vamos falar da questão de acesso a recursos genéticos, de repartição de benefícios, um capítulo importante, um dos tripés da Convenção da Diversidade Biológica, que o Brasil foi exitoso na negociação em 2010 para a consolidação do chamado Protocolo de Nagoya. E o Brasil tem um grande desafio de aprovar a legislação nacional, a nova legislação nacional, com base na qual ele poderá ratificar o Protocolo de Nagoya. Então, as coisas não estão dissociadas. Tá? Pelo contrário, se tem um objetivo estratégico de que o país tenha um novo patamar de investimentos em proteção, considerando o acesso ao recurso genético, a repartição de benefício, o reconhecimento daquele conhecimento tradicional das populações tradicionais, a transparência na tomada de decisão, os colegiados para tomar a decisão formulados, dialogando com a demanda não só das populações tradicionais, dos detentores de conhecimento, mas também daqueles que são agentes econômicos da transformação para o bem, do uso sustentável desse recurso genético. Nós temos uma legislação no Brasil atual, que é de 2001, voltada ao combate à biopirataria. Ela pune o pesquisador que quer gerar conhecimento.
Hoje eu tenho pesquisadores das grandes universidades brasileiras multados por biopirataria. Multados, porque foram fazer pesquisa científica. Tá? E tenho indústrias, empresas, patentes brasileiras ameaçadas porque não tiveram autorização para ter o acesso ao recurso genético. A legislação ela foi voltada para punir e dar foco no mal feito, e não tem o outro lado da legislação, que é induzir as boas práticas e reconhecer os avanços necessários em relação ao quê? A repartir, pagar o que é devido e viabilizar o desenvolvimento sustentável com geração de emprego, com inclusão, e dar sentido cada vez maior às áreas protegidas, a pesquisa in situ, a pesquisa ex situ. Então, foi feito um grande desafio nos últimos 4 anos. Aliás, mais do que isso, nós tivemos que fazer toda a regularização de acesso a recursos genéticos dentro do Ministério do Meio Ambiente. Quando eu assumi o Ministério, nós tínhamos mais de 100 processos sobrestados, processos paralisados. Isso é ameaça de patente, tá? Isso é ameaça de competitividade, isso é ameaça de você não viabilizar a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento da bioindústria e fazer com que a Amazônia brasileira, a Mata Atlântica, o Cerrado e os outros biomas possam ter uma indústria que seja compatível com a conservação da biodiversidade e com a geração do conhecimento e inovação tecnológica. Nós somos o país que detém a maior biodiversidade, é uma das maiores do mundo, e nós temos que ter papel protagônico na inovação e na formulação de novos caminhos para viabilizar o tal desenvolvimento sustentável na prática. E, obviamente, a eliminar o mal feito. O que é eliminar o mal feito? Contratos que estão feitos de gaveta. Nós tivemos, pela Advocacia Geral da União, que cancelar investidores estrangeiros que fizeram contrato com populações indígenas, completamente ilegal, completamente fora do quadro normativo brasileiro, gerando mais insegurança. Então, a proposta de lei, foi debatida e consolidada envolvendo 4 ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Indústria e Comércio, e depois, consultando o Ministério da Fazenda, consultando o Ministério do Planejamento, veio a esta casa, não envolvia, no primeiro momento, a questão de alimentos. Na Câmara, por conta de uma grande disputa entre a Convenção da Diversidade Biológica e o protocolo TIRFA da FAO sobre acesso a recursos genéticos e alimentares, na Câmara, nesta casa, resolveu-se fazer um acordo e incluir, e agora a matéria está sob apreciação do Senado Federal. Então, estamos sob a relatoria do senador Jorge Viana, não é isso? Na Comissão de Meio Ambiente, não é isso? E outros relatores trabalhando, e a importância que teve do debate da Câmara dos Deputados. A ideia é, se aprovada com as salvaguardas, o que for necessário, etc., nós teremos mais de 20 regulamentos infralegais, para você ter ideia da complexidade do que é regulamentar isso no Brasil, e, obviamente, dotar o país de um novo quadro jurídico com segurança, de tal maneira que você possa colocar a gestão de acesso a recursos genéticos no outro patamar. Então, isso talvez seja realmente um ponto de inflexão, tá? Onde você torna obrigatório o pagamento por repartição de benefícios para o conhecimento tradicional. E cria um fundo para alocação desses recursos quando o conhecimento tradicional como a gente fala, espraiado, ou não associado à população ABC, de domínio geral. Então, isso significa rearranjar a lógica da gestão pública em relação ao acesso a recursos genéticos e rearranjar os fundamentos da política de conservação da biodiversidade frente aos desafios de desenvolvimento sustentável desse país. Então, primeiro foco, as notícias que me vêm aqui do Parlamento são sempre quentes, os debates estão acontecendo, e isso é importante porque legitima os próximos passos em relação a esse novo desenho legal sobre conservação da biodiversidade. O segundo patamar de um olhar, eu vou fazer aqui um olhar tradicional como bióloga, para facilitar, obviamente, a questão das espécies, a proteção das espécies, a velocidade de extinção das espécies, particularmente caracterizada no século passado, tá? E, obviamente, bom dia a todos, a estratégia de podermos trabalhar com programas mais eficientes de prevenir a extinção de espécies e, por outro lado, recuperar as espécies que estão classificadas como vulneráveis, em perigo ou ameaçar a extinção em último grau. Então, nós fizemos um esforço enorme no governo e instituímos um novo programa, chamado Programa Pró-Espécies. Aperfeiçoamos os critérios, a aplicação dos critérios da IUCN no Brasil. Tá? Desde 68, o Brasil tem lista de espécies ameaçadas de extinção. Estabelecemos o arranjo institucional das instituições que têm competências para agirem nisso. Então, no caso da FAO, no Instituto Chico Mendes, no caso da Flora, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que coordenam as listas nacionais.
foi feito um esforço de mais de 5 anos, envolvendo mais de 1.000 pesquisadores do Brasil. Nós inventariamos todas as espécies conhecidas vertebrados no Brasil de fauna. Foi o maior esforço de inventário de fauna do mundo que o Brasil fez. Tá? E isso resultou numa revisão da lista de espécies ameaçadas de extinção, obviamente, e, obviamente, retira-se espécies dessa lista e inclui outras espécies a partir do momento que você trabalha também concomitantemente com os planos de recuperação de espécies. Aí talvez tenha, senador, um dos grandes desafios que o país tem. Nós temos uma grande capacidade instalada hoje de fazendo planos em relação às espécies de fauna e não necessariamente na mesma magnitude em relação às espécies de flora. Tá? E, obviamente, precisa se avançar nesse processo e o pessoal do Jardim Botânico está trabalhando nisso. Além dos planos de ação, o Ministério do Meio Ambiente, com relação às espécies ameaçadas, fez esse trabalho técnico-científico, coordenou esse trabalho técnico-científico, e isso está em banco de dados publicado na internet, com georreferenciamento de onde essas espécies estão, com todo o conhecimento científico do país acumulado a respeito delas. Isso dialoga, por exemplo, diretamente com o licenciamento ambiental. Quem for fazer empreendimentos, quer saber se aquele nicho que está colocando, propondo o seu empreendimento tem uma espécie ameaçada de extinção, consulte, porque a informação está referenciada de todo o país. Então, dizer que não tem informação disponível não é algo que se aceita no processo, porque foi trabalhado para tornar essa informação disponível. E, obviamente, um processo de constante renovação, reavaliação, revisão, em função do conhecimento adicionado, o novo conhecimento adicionado sobre o domínio dessas espécies. É realmente o maior inventário de fauna já feito no mundo, é um grande inventário feito do ponto de vista da flora. As notícias boas que saíram da lista, espécies como a baleia jubarte, arara azul grande, o peixe grano, mas a notícia ruim é que entra o macaco prego galego, o cascudinho, o peixe cascudinho, enfim, você tem essa dinâmica e uma avaliação do que acontece nos biomas brasileiros. Isso é outra coisa extremamente importante de ser vista. Nós temos, nas categorias, segundo os critérios da IUCN, que avaliamos o risco biológico. Nós não avaliamos o uso econômico das espécies, nós avaliamos o risco biológico. A minha competência como Ministério do Meio Ambiente, como ponto focal da Convenção de Diversidade Biológica, é avaliar o risco biológico. E é isso que nós fazemos com rigor técnico-científico. Segundo os critérios, segundo os trabalhos, com mais de 1.000 cientistas envolvidos, mais de 300 instituições científicas desse país, com painéis independentes internacionais de validação da lista. Tá? Então, daí a complexidade do trabalho. Nós temos hoje o Cerrado e a Mata Atlântica trazendo o maior número de espécies ameaçadas. Tá? E aí nós estamos falando de 677 espécies ameaçadas no Cerrado e 1.331 espécies ameaçadas na Mata Atlântica. O que confirma, obviamente, é a sinalização da ameaça desses biomas e a situação grave que existe, muitas vezes, de uma degradação, um desmatamento cada vez mais ilegal, cada vez mais progressivo nesses biomas, que estão orientados para uma recuperação e deverão ser recuperados em função do Código Florestal. Terceiro patamar, então, dessa abordagem, eu não vou aqui, tem espécies madeireiras, eu posso deixar essa publicação aqui, essa breve apresentação, mostrando os números. Posso seguir? Não, é porque eu estou aqui de fast, né? Estou de flash, está imaginando como é que eu estou? Está parecendo o tal brasileiro que correu, estreou e ganhou. Sou eu, na Fórmula 1. Mas, não, eu sou disciplinada. Então, é óbvio que nós temos desafios de estabelecer onde também, nas espécies ameaçadas de extinção, se tem pouco conhecimento. Isso é um outro lado. Então, o foco da ciência, da pesquisa, ontem mesmo eu fiz uma reunião com o pessoal do Ministério da Educação, com a CAPES, com um novo programa de indução de pesquisa e conhecimento científico, com a nova rede de instituições científicas desse país, em que o Ministério do Meio Ambiente alocará dinheiro, junto com a CAPES, para induzir novas pesquisas em mestrado e doutorado dentro do programa de pós-graduação, consolidando a rede de pesquisa nas unidades de conservação. E aí, vamos começar a dizer efetivamente como é que é induzir pesquisa na direção de consolidar essas áreas protegidas no Brasil. E não pesquisas que não necessariamente são importantes, mas não dialogam com as prioridades de conservação da biodiversidade no Brasil. Então, isso significa, só é possível fazer porque nós temos um programa de capacitação do Ministério considerado modelo na Esplanada. E porque o Ministério do Meio Ambiente estruturou-se com funcionários de carreira nos últimos 5 anos, desde a minha gestão, todos com concurso público feito todos os anos. Então, ao invés de termos cargos de confiança, temos funcionários de carreira. E aprovamos nesta casa, ano passado, para concurso edital esse ano e lançar ano que vem, mais 1.400 vagas adicionais ao IBAMA e ao Instituto Chico Mendes. Então,
Então, são novos funcionários de nível superior, concurso público adicional ao que eu tenho hoje nos quadros de funcionários. Isso é tudo para poder falar de unidade de conservação, para poder falar de espécie ameaçada de extinção e qualificar esses funcionários para trabalharem com seus centros de pesquisa e trabalharem em parceria. Vamos, então, para o desafio, além das espécies, obviamente, olhar para duas situações que são absolutamente importantes. As áreas protegidas. O Brasil tem um sistema de áreas protegidas, um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é uma lei federal, tá? E tem competências institucionais distribuídas nos 3 instâncias do poder federativo, da competência da federação, estados, municípios e União. E, portanto, coordenar esse sistema é talvez um dos maiores desafios que o Ministério tem, porque criar a unidade de conservação nesse país, eu vou dar um dado, nos últimos 4 anos, nenhum governo da Amazônia criou uma unidade de conservação. Nenhum governo estadual criou. Tá? E no Brasil, nós tivemos cerca de 360 mil hectares de áreas protegidas, criados por estados, dos quais uma unidade, no estado de Minas Gerais, de 312 mil hectares, uma área de proteção ambiental. Todas as áreas de proteção integral foram criadas pelo governo federal. E o que foi criado na Mata Atlântica de conservação estratégica foi feito pelo governo federal. Então, mostra, obviamente, o desafio que se tem de buscar novas áreas para criar essas áreas e ter um modelo de gestão integrado com mosaicos, com tudo aquilo que são instrumentos que são colocados em prática pelo governo federal, pelo governo estaduais, pelos governos municipais. Por outro lado, tivemos avanços expressivos na criação de áreas particulares, interesse cada vez maior de detentores de propriedade criarem essas áreas ou proporem as chamadas reservas de patrimônio, de preservação de patrimônio particular, de patrimônio natural. Então, há que se entender como é que essa dinâmica acontece nos biomas, em face do que nós estamos propondo de avanço em relação a áreas protegidas. Um segundo aspecto da área protegida é acabar com o conflito. O conflito que existe de usos e de interesses de governos estaduais, de governadores, todos legítimos, todos são eleitos diretamente, democraticamente, pelos prefeitos, e se propõe, às vezes, a criação de áreas protegidas com populações residentes naquelas áreas, ignorando a existência daquelas populações. Resultado, você vai gerir com um passivo, porque você terá que retirar aquelas populações muitas vezes, e com isso você tira o acesso a políticas públicas dessas populações. É preciso entender de dinâmica de território. Então, nós partimos para uma estratégia que é criar sem conflito. E na Amazônia, particularmente, nós fomos para uma estratégia de regularização fundiária das áreas, transferência para o Ministério e criação já com regularização fundiária. A presidenta Dilma criou, no passado, a primeira unidade de conservação, a unidade de Maués, no Amazonas, 100% regularizada do ponto de vista fundiário. E vai criar agora, mais 5 milhões e poucos de hectares, nós estamos estudando isso, fechando a meta do programa ARPA de 2020 para agora, nós vamos antecipar o resultado, consolidando 60 milhões de hectares de áreas protegidas na Amazônia, tá? Incluindo o quê? Incluindo áreas 100% regularizadas. Aí eu sou informada que tem população, vamos ter que discutir o que existe lá. Sou informada que autorizaram o plano de manejo em área de devoluta da União, isso não pode acontecer. Então, órgãos estaduais fazendo isso, nós temos que entender a complexidade jurídica disso para poder criar as unidades sem conflito. E, obviamente, ampliar as áreas de proteção, particularmente no Pantanal. Nós estamos fazendo estudos para isso, na Mata Atlântica e no Cerrado. Por quê? Porque nós estamos assegurando os serviços ambientais e uma estratégia mais eficiente de contenção do desmatamento. E aí, vou para a minha reta final de comentários, que o Brasil ainda sofre uma pressão muito grande sobre perda de espécies da fauna e da flora por conta do desmatamento. É óbvio que nós temos um programa importante e estratégico de redução do desmatamento ilegal e do fim do desmatamento ilegal no país. A Amazônia é o principal símbolo disso. Nós somos um país que experimentamos 29 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano e hoje estamos a 4.848 de uma meta de 3.925 para 2020. Essa meta deve ser atingida ano que vem, espero eu. Isso, obviamente, não é suficiente. É intolerável ter desmatamento. Não precisa ter desmatamento no Brasil e muito menos desmatamento ilegal. Mas o Brasil também tem supressão de vegetação como um mecanismo legal. O Brasil é o único país que eu conheço no mundo que impõe uma restrição à propriedade privada de até 80% do proprietário não pode mexer em 80% da vegetação nativa se a propriedade for na Amazônia. E se tiver área de preservação permanente, mais o tanto.
Nenhum país do mundo impõe esse tipo de restrição. Nós colocamos do ponto de vista de valorizar a conservação e asseguramos que a conservação leve ao incremento de produtividade no caso do uso da terra. Essa é um pouco a estratégia que nós estamos procurando dialogar com a implementação do Código Florestal. E aí, meu comentário final. É absolutamente essencial, e aí eu faço um reconhecimento público ao Congresso Nacional e particularmente ao Senado, tá? Porque foi aqui no Senado que nós fizemos esse debate de natureza estratégica. Pela primeira vez, eu tenho 30 anos de política ambiental nesse país, servidora pública. Acabei de fazer. Tá? Ou seja, perdi meu caráter de jovem. Né? Mas, efetivamente, é a primeira vez como gestora pública e funcionária de carreira que sou, eu tenho um setor todo engajado em consolidar uma política de conservação, que é o setor agrícola engajado em fazer o cadastro ambiental rural. Foi a primeira vez que uma norma alinhou um setor produtivo com o setor de meio ambiente. Todas as lideranças políticas do setor da agricultura, todos, eu não estou falando aqui de questão política partidária, estou falando políticas, estão engajados, todas estão engajadas, da agricultura familiar ao agronegócio, com a consecução do cadastro ambiental rural. A responsabilidade disso é dos estados e dos municípios, segundo a lei. E nós teremos que fazer o cadastro ambiental rural para poder colocar em prática o maior desafio que esse país tem, que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, o Plano AVEG, que o cenário mais conservador nos dá um número em torno de 21 a 22 milhões de hectares deverão ser recuperados nesse país, por obrigação de lei, fora o que a gente pode induzir de reflorestamento e de recomposição, e aí o desafio de fazer esse alinhamento com conservação da biodiversidade. O Brasil avançou nos 4 anos nesse nova base de, não só legal, normativa, mas institucional, de olhar essa integração com setores produtivos. Isso dialoga diretamente com a proposta do Brasil de mudança do clima para 2015, com vistas a 2020, 2030 e 2040, além dos outros setores produtivos envolvidos, e talvez seja o exemplo cristalino de integração entre a Convenção da Diversidade Biológica, a integração da Convenção de Clima e a integração de fundamentos econômicos e sociais de desenvolvimento sustentável por intermédio da política de agricultura de baixo carbono. Então, eu acho que, e o Código Florestal nos provoca nessa direção. Isso vai reinventar, eu vou falar uma coisa aqui que o Herman vai matar, mas vai reinventar as relações federativas na gestão ambiental. Tá? Esse federalismo cooperativo que nós cantamos tanto em verso e prosa no Sistema Nacional do Meio Ambiente terá que acontecer na prática também sob uma perspectiva econômica e social, que é o caso de transformarmos a agricultura brasileira, não um programa de agricultura de baixo carbono, mas de termos na agricultura brasileira uma agricultura de baixo carbono. E aí, os mercados competidores brasileiros, quando forem subsidiar a sua agricultura, vão ter que se lembrar que isso vai contribuir para, efetivamente, termos o desmatamento. Quando você tem uma agricultura de baixo carbono, Código Florestal em prática, a agricultura brasileira vai incrementar a produtividade e não vai desmatar mais. Então, querem proteger a Amazônia? Façam a agricultura brasileira, ajudem a gente a ter uma agricultura de baixo carbono nesse país. E o resto, tratar a agricultura com competitividade, com base, com transparência. E, obviamente, valorizar por instrumentos econômicos os serviços ambientais, tudo aquilo que o Código prevê. O Código trabalhou uma série de avanços e é importante desestigmatizar o processo político do Código. Lembro que, quando começou esse processo na Câmara, não ia ter mais reserva legal, não ia ter APP nenhuma. E todos os estatutos foram mantidos, e aqui um reconhecimento final ao Senado, ao debate na Câmara, a todos que participaram, todos, o presidente aqui da Comissão de Meio Ambiente, mas particularmente ao senador Jorge Viana, ao senador Luiz Henrique, ao senador Eduardo Braga, que foi o relator na área de Ciência e Tecnologia, e, obviamente, o meu cúmplice estratégico, o ministro Herman Benjamin, que trabalhou incessantemente nas comissões dentro dessa casa para que nós pudéssemos viabilizar soluções que pudessem levar a essa situação política. Um setor, de fato, comprometido, nós esperamos, com um instrumento que mudará a realidade de produção e de produção de alimentos e de recuperação ambiental nesse país. Por isso, se tem um apelo pela biodiversidade do Brasil, façam um cadastro ambiental rural. Entreguem um cadastro ambiental rural. Os estados, falando aqui para o novo presidente da ABEMA, que é um parceiro nisso, e para o antigo, trabalhem dedicadamente no cadastro. Se a gente quiser fazer toda essa envergadura, esse novo desafio que o Brasil coloca de recuperação de ecossistemas, eliminar o desmatamento e ir para a recuperação de vegetação nativa nesse país,
gerando emprego, fazendo inclusão social e, como o senhor disse, tratando as populações tradicionais com o respeito que elas merecem. Muito obrigada, eu fui o máximo que eu consegui, não falei nem 10%. Agora, senador, o senhor é não sustentável, hein? Me fez aqui correr feito uma doida, mas foi muito tolerante, me dando 20 minutos, 30 minutos, sei lá. Muito obrigado e um bom dia a todos.